mundo está cada vez mais rápido, né? Eu sei que a gente tem sempre informações, vem e volta, tem uma informação nova, uma novidade. Agora, a gente precisa estar atento para acompanhar esse ritmo dessas informações. E a alimentação é o principal cuidado que devemos ter no nosso dia. Quando o assunto, por exemplo, é emagrecer, nós mulheres apelamos para qualquer cardápio em busca de resultado mais rápido. Mas é o seguinte, dieta é coisa séria, tem que ser bem trabalhada. E aqui comigo já está a Adriana Mônaco, que é nutricionista e vai esclarecer um pouquinho essa dieta nova que todo mundo fala, dieta mediterrânea. Verdade. Tudo bom, Adriana? Tudo jóia. Obrigada por você ter vindo. Obrigada por essa mesa linda que você preparou pra gente. Isso, eu é que agradeço a possibilidade de falar de um tema tão gostoso. E me conta, o que é a dieta mediterrânea? Então, primeiro eu quero desmistificar um pouquinho, né? Que a gente fala dieta. Todo mundo se arrepia quando a gente fala dieta. Pelo amor de Deus, dieta, nutricionista é bruxa. Eu falo que meu nariz é grande, mas eu não sou bruxa, né? Dieta, na verdade, vem da palavra grega, que significa estilo de vida. Então é um estilo de vida. Que estilo de vida que a gente quer ter? Né? A gente quer sair, a gente quer ter amigos, nós queremos se alimentar bem, né? Ter prazer com a alimentação. Então é isso. Então é o estilo de vida dos países do Mediterrâneo. Então é isso que essa mesa aqui está representando. Esse é o estilo de vida dos países mediterrâneos? Sim, só que assim, a gente está numa mesa, né? A gente não está comendo 5 minutos na frente da televisão. A gente tem produtos que são produzidos lá, que a gente pensa, a dieta do Mediterrâneo é uma coisa cara, é uma coisa chique. Será que a gente não consegue adaptar a dieta do Mediterrâneo para as coisas que a gente tem aqui no Brasil? Porque eles trabalham o que eles têm lá. Eles não gastam dinheiro com isso. A gente consegue fazer essa adaptação aqui? Consegue perfeitamente. O que a gente precisa ter na mesa? Então, na mesa, primeiro a gente precisa ter uma mesa, sentar-se à mesa com pessoas queridas, né, fazer da refeição um culto. Eu acho isso super importante. Né, que às vezes a gente tem meia hora de almoço e nessa meia hora a gente quer comer em 15 minutos, ir ao banco, fazer a unha, então não dá tempo de comer, de sentir a alimentação. Então a primeira coisa é ter um tempo para a refeição. E a segunda é comer de tudo. A única coisa que não tem nessa mesa aqui é gordura saturada. O que é gordura saturada? É a gordura sólida, é a gordura que eu consigo pegar. Então é aquele branquinho da carne vermelha, ou a gordura que existe entre as fibras, é a margarina, é a manteiga, é o toicinho, é o bacon. Então é uma dieta que não tem carne, tá? Não tem carne vermelha ou não tem nenhuma carne? Não, tem carne vermelha, só que eles trabalham com a carne vermelha disponível. Como o solo dessa região é muito pedregoso, não tem condições de criar gado. Tá. Então não tem carne vermelha de boi. Tá? Mas a gente tem outras carnes, por exemplo, a carne de cabra, eles trabalham a carne da ovelha, que são carnes mais magras. Brasileiro super carnívoro, deve estar falando para mim, pelo amor de Deus, vai me tirar carne, os gaúchos devem estar querendo me matar. Mas não é isso que eu estou falando, né? Que na verdade a gente pode trabalhar com as carnes magras. Que carne magra que eu vou trabalhar? Alcatra, famoso baby beef, o lagarto, que é a carne louca que a gente faz na panela de pressão, o patinho, que é a carne moída, o coxão duro, essas são as carnes magras. Só que evita um pouquinho essas carnes e trabalha mais com peixe, né? Que tá ali. Lá, aqui tá representado os peixes de lá, né? Então eu tenho o quê? Eu tenho o atum, eu tenho a sardinha, eu tenho o salmão, que eles são riquíssimos em ômega 3. Aqui no Brasil, eu não vou achar peixes ricos em ômega 3 produzidos aqui, porque eles são criados em cativeiro. E o ômega 3, que é o famoso aí, antioxidante, né, que trabalha para a gente evitar as doenças cardiovasculares, ele vem daquilo que o peixe come no mar, que é o tal do fitoplâncton, tudo que existe no mar. Se eu crio em cativeiro, eu não tenho isso. Né? Mas se eu como um peixe que seja de água doce, que seja do mar, ele não vai ter tanta gordura quanto a gordura da carne. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Se eu como o atum, daquele que eu compro no supermercado, que vem em latinha, ele não é rico em ômega 3? Depende. Por exemplo, esse atum que está aí é um atum português. Então, ele tem bastante ômega 3. Depende da produção desse atum, aonde ele foi criado. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Muito bom saber isso. Nunca tinha me ocorrido essa questão, que é importante. E lembrar, né? Latinha é uma conserva. A conserva tem bastante sal. E o sal já é um dos grandes vilões aí, junto com os outros pós brancos, né? Farinha, açúcar. O único pó branco que presta é o talquinho que mamãe passou no nosso bumbum. Só o resto, esquece. Eu tenho ali uma pirâmide, né? A pirâmide da alimentação. Essa é a pirâmide da dieta mediterrânea. Essa é a dieta do Mediterrâneo, né? A pirâmide da dieta do Mediterrâneo. Então, a gente pode ver... Posso ir até lá? Pode, vamos lá. Então, ó, essa daqui é a base da pirâmide. Posso ir? Então, aqui é a base, né? Da pirâmide do Mediterrâneo.
E eu gosto muito porque é uma coisa que não tem na nossa pirâmide do brasileiro, que teve uma pesquisadora chamada Sônia Tucunduva que fez a do brasileiro, que a gente vai mostrar em seguida. Né? Então a base tem a ver com o quê? Relacionamento, lazer, atividade física, pessoas comendo ao redor de uma mesa. Então isso aqui eu acho mágico. Né? Então lembrando que para a mulherada que está pensando em redução de peso principalmente, né? Para a gente conseguir alcançar a saciedade, ou seja, não sentir mais fome, a gente tem que mastigar umas 15 vezes antes de engolir. Cada refeição tem que durar meia hora. Isso aqui já está subentendido nessa base. Né? Aqui são os alimentos que a gente come em maior quantidade? Isso. Isso aqui diária, na verdade, é diferente da nossa pirâmide. Então, isso aqui representa o que a gente come no mês. Tá? Então, isso aqui todo dia. Como todo dia. Muita fruta, tá? O azeite, que é a grande vedete, o azeite e o vinho, né? Então, o azeite que ele é rico em gorduras monoinsaturadas, que eles ajudam muito o sistema cardiovascular, protegem, né? Então, os pães, principalmente pães integrais, eles trabalham com um tipo de grão diferente de trigo do nosso. É um trigo que ele foi selecionado há 7.000 anos antes de Cristo. E qual é o pão que a gente poderia colocar na nossa dieta que tem pão aqui? Integral. Pão integral. Pão integral, tá? Aqui a gente tem os macarrões, né? Leguminosas, muito feijão que ajuda a combater triglicérides. A gente tem a uva, berinjela, romã, o morango também é bastante presente. Então isso aqui é diariamente folhas, espinafre, né? Aqui a gente tem os peixes semanalmente, não é todo dia, umas 2, 3 vezes por semana. Então frutos do mar e peixes. Aqui a gente vai ter o quê? A gente tem a proteína de origem animal com um pouquinho mais de gordura saturada, que aqui eu não tenho essa gordura saturada, que é o frango, os queijos e o iogurte. Ovos, são 4 ovos por semana. Ok. Então, até então mais do que a gente imagina, porque tem gente que acha que não pode comer ovo mais de jeito nenhum, né? Não, muito pelo contrário. Os meus pacientes, inclusive, com altos níveis de colesterol, eu falo 2 ovinhos por semana. Mesmo com a gema? Mesmo com a gema. É a segunda nutricionista que conversa sobre isso com a gente e é um mito, né? Assim, tem colesterol alto, nada de gema. Pode comer a gema, então? Pode. Inclusive, dentro do ovo tem uma substância chamada fisetina, que é ótima para a memória. Olha que bom. Então é fantástico. Dá para trabalhar com ovo, só depende do preparo do ovo que eu vou fazer, né? Não vai fazer frito. Não, aí já abusou, faz um né? pochezinho, né? Faz não taca um monte de sal também nele, não. Não, põe um orégano, né? O que mais aqui que a gente tem? Então isso aqui também, semanalmente, né? E no topo, uma vez por mês, carne vermelha. E como é que é a pirâmide brasileira? A pirâmide brasileira é essa daqui, né? Feita pela Sônia Tucunduva. Então, o que a gente tem? Não tem aquela base maravilhosa de estilo de vida, que é o verdadeiro significado de dieta. E a gente tem o que aqui? Na verdade, a gente tem o que a gente chama de carboidratos. Pães, milho, espaguete, sucrilhos, tudo isso, bolachinha, guiçal, isso aqui são os carboidratos. Isso aqui é para eu comer diariamente, de 6 a 9 porções. Uma porçãozinha é um pão francês. Tá? Então, de 6 a 9 porções, dependendo do tamanho da pessoa, da idade da pessoa, que a gente faz um cálculo. Aqui são as frutas, de 3 a 5 por dia, se a gente estiver tratando de um diabético, 3 frutas por dia. Aqui eu tenho verduras e legumes, de 4 a 5 por dia. Leites e derivados, 2 a 3 porções por dia, um copo de leite. Né? A gente evita osteoporose, osteopenia. Aqui as leguminosas, que é a grande fonte de proteína do brasileiro, né? Que é o feijão, a ervilha, a lentilha. E aqui as carnes, ovos e peixe, de 1 a 2 porções por dia. Aí é a diferença. Olha como é que muda. E aqui no pico da pirâmide, eu tenho o quê? Açúcares e doces, 1 a 2 vezes por dia, e óleos e gorduras que estão envolvidos na preparação desses alimentos aqui. Doutora, na sua concepção, qual é a pirâmide correta? Essa ou a mediterrânea? A gente está falando de 2 estilos completamente diferentes. Vamos bagunçar tudo? Então, as duas juntas. Né? Eu gosto muito que a pirâmide do Mediterrâneo, ela tem o quê? Ela modifica isso aqui. Vamos selecionar só as gorduras do bem. Então eu gosto muito disso. Então vamos trabalhar com as carnes magras, mas principalmente isso aqui, ó. Isso aqui é cheio de antioxidante. Então é maravilhoso para a gente ter um envelhecimento mais saudável, longe de câncer, longe de diabetes, né? Ou pelo menos manter controlado o diabetes. Então isso eu acho interessante. E uma coisa que eu acho interessante também na dieta do Mediterrâneo é o vinho. Aí a primeira coisa que meu paciente fala, né, brincando, vamos encher a cara. Não com é moderação, isso. Né? Não é isso. Não é nem o com moderação. É que eles encaram o vinho como um alimento. Ele faz parte da mesa. Não é, vamos abrir um vinho para comemorar. Não, almoço e jantar, 2 taças por dia. Né? Agora, para o brasileiro, com os estudos do Brasil, eu aconselho o quê? 2 para o homem e 1 para a mulher.
Não é que eu sou machista. Muito pelo contrário, sou mais para feminista. Mas, na verdade, é que, assim, o álcool, ele está associado com a absorção do cálcio. A mulher tem uma maior tendência à osteoporose, que é a fraqueza nos ossos. E o homem não tem tanta osteoporose que nem a mulher. Que a mulher, como tem a oscilação hormonal devido à menopausa, essa oscilação hormonal faz com que a gente perca cálcio dos ossos, ficando com os ossinhos fracos. E o álcool favorece isso. Perfeito. Então, eu falo só uma tacinha por dia para a mulher e 2 para o homem. Ok. Como um alimento. E aí a carne e os docinhos? Pode? Pode, né? Inclusive, os doces são diferentes, os doces da dieta do Mediterrâneo e da dieta brasileira, né? Dieta brasileira, doce. Se eu for pensar em doce, a primeira coisa que eu penso é quindim. Né? É uma gordura saturada, que é a gordura do coco, né? Apesar de ser de origem vegetal, é muito açúcar, é muito calórico. Os doces deles são um pouquinho diferentes, eles são à base de mel. Então tem muito mel, então nozes, mel, frutas em calda. Ah, qualquer hora a gente podia conversar sobre esses doces, não é? Então a gente Coisa deve trabalhar boa. com isso, semolina. Ai, eu adorei essa aula. Vamos voltar aqui para a mesa, porque eu quero só terminar aqui para chamar o intervalo comercial. Mas olha, mais uma vez, uma mesa linda dessas, né? A gente não pode deixar passar. Conversei com a Adriana Mônaco, nutricionista. O site é o www.comersempeso.com. Certo, Adriana? Certinho. Muito obrigada. Eu é que agradeço. A gente vai pro intervalo com essa mesa maravilhosa e volta já já com a atriz Márcia Real. Ó que honra.